Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de matemática. E o assunto: situações problema com adição e subtração. Situações problema, professor? É probleminha, né? De algumas situações que você vai precisar resolver para saber o que aconteceu, como que ficou. Com adição, é quando a pessoa vai ficar com mais coisas. Subtração é quando ela vai ficar com menos coisas. Então, adição, ganhou, recebeu, acrescentou, comprou, né? Enfim, vai ficando com mais. Que é a famosa continha de mais. Soma. Então, e aqui subtração. Deu, perdeu, gastou, comeu, não é? Vai ficar com menos no final. E é a famosa continha de menos. Então, fazer uma subtração é a mesma coisa que fazer a conta de menos. Nessa atividade são apresentadas 3 situações problema. Hoje iremos trabalhar com situações problema em que há aumento, conta de mais, adição, ou diminuição, conta de menos, ou subtração da quantidade. Você deverá usar estratégias que quiser para resolver problemas. Estratégias, professor, o que é isso? É a maneira como que você vai resolver. Existem várias maneiras de se resolver uma conta, um problema. Pode usar representação com palitos. Como representar? Cada palito é uma coisa. Então, se você está fazendo conta com boneca, cada palito é uma boneca. Figurinha, cada figurinha um palito. Pode ser palito de dente, pode ser de fósforo, pode ser lápis, tá? Bolinhas. E você pode também riscar, fazer pauzinho, né? Você pode desenhar pauzinho, desenhar bolinha. Pode fazer desenho, então desenha as bonecas lá, as figurinhas. Cálculo mental, que é fazer conta de cabeça. Ou contagem nos dedos. Então você pode usar os dedos para contar. No caso do cálculo mental, é claro que você não vai colocar a resposta aqui para mim e falar, eu fiz de cabeça. Aí você tem que mostrar para mim no papel como que você calculou isso aí, tá? E ainda sentenças matemáticas, que seriam as contas, né? Montar contas, fazer continhas, ou sequências numéricas. Que nesse momento aqui, eu vou estar trabalhando com a maneira mais simples de se resolver e mais fácil de se entender. Inclusive é fundamental você usar desenho para te ajudar a entender o que está acontecendo e resolver também. É importante que você primeiro compreenda o que está sendo pedido em cada situação. Como que você vai resolver algum problema se você nem sabe qual que é o problema ou o que está acontecendo? É muito comum o aluno perguntar, né? Professor, é continha de mais ou continha de menos? Uai, mas o que está acontecendo aí? Quer dizer que nem entendeu o que está acontecendo. Se a pessoa no final da história ela está com mais do que no começo, vai ser continha de mais, provavelmente. Se no final ela ficou com menos, provavelmente continha de menos. Depende da situação. Às vezes você vai usar conta de mais, conta de menos, né? Depende. E possa pensar qual a melhor maneira para resolvê-la, qual a estratégia. Então você primeiro entende e depois você vê como que você vai resolver. Ajuda muito desenhar, tanto para entender quanto para resolver. Veja o exemplo. Maria ganhou 15 balas do seu tio e 16 da sua tia. Quantas balas ela ganhou? Eu vou primeiro organizar o que eu estou lendo aqui. 15 balas. Então, o tio deu 15 balas. Eu escrevi aqui, balas, tio. Quantas? 15. Aí agora eu vou representar com desenho. Eu fiz desenho de bolinha. Cada bolinha é uma bala.
Vou colocar outra informação aqui embaixo. A tia, olha lá, ó, deu 16. Então eu desenhei quantas bolinhas? 16 bolinhas, porque cada bolinha é a mesma coisa que uma bala. Pronto. Agora eu junto. Certo? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil de enxergar a conta que eu fiz. Poderia contar direto aqui, né? 1, 2, 6, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e vai chegar lá no 31. Mas como eu estou explicando, eu montei assim, ó, para entender que juntou os dois. E aí você conta, 1, 2, 3, 4. Você vai ver que quando você chegar aqui, vai dar 31. E aí escrever a resposta. Se você colocar 31, tá certo. Tá. É a melhor maneira? Não. Responde direito, né? Nossa, mas criança tem um... Aluno tem uma preguiça. Meu Deus do céu. Gente, ninguém vai morrer por escrever aí 4 palavrinhas. Maria ganhou 31 balas. Por quê? É a pergunta, quantas balas ela ganhou? Poderia colocar, ela ganhou 31 balas. Maria ganhou 31 balas. Ganhou 31 balas. Então, já vamos começar a exercitar a fazer resposta completa. Tá? É terrível essa preguiça de só colocar o número aí. Tá? 31. Você é preguiçoso, você é preguiçosa, a tua cabecinha também vai ficar preguiçosa. Entendeu? Aí na hora que você precisar pensar, fazer as coisas, o teu cérebro não vai estar muito afim de fazer. Por quê? Porque ele acostumou a ficar preguiçoso. Então precisa exercitar ele. Tá? Vamos lá. Agora sim, né? Para vocês fazerem usando a mesma forma. Você tem que fazer o cálculo, como por exemplo desenhar, né? Tem gente que vai querer fazer conta, enfim. E depois escreve a resposta aqui, tá bom? Então agora é com você, resolva os problemas abaixo. Natália tinha 12 figurinhas e ganhou 8 de sua prima. Se ela ganhou, ela vai ficar com mais ou com menos? Vai aumentar a quantidade de figurinha? Vai, então ela ficou com mais. Se ela ficou com mais, você vai fazer uma continha de mais. Ou adição. Quantas figurinhas ela tem agora? Ó, desenha as figurinhas. Quantas? 12. Você pode fazer um retângulozinho, né? 12 retângulozinho. Pode fazer bolinha. Pode fazer pauzinho. Desenha. 12. Pode colocar, né? Como eu organizei lá. Natália, 12. Aí põe 12. E aí prima. E aí coloca 8. Depois você junta. Entendeu? Aprenda já a organizar, porque vai ter gente que vai colocar assim, 12 pauzinho, na frente vai colocar 8. E aí depois conta. Dá para fazer assim? Dá. Mas olha, é importante que já aprenda a se organizar, tanto aqui no papel, quanto dentro da tua cabeça. Por quê? Criança, aluno desorganizado, a chance dele errar aumenta, dele se atrapalhar, dele se perder. Agora são contas muito fáceis, então não parece que isso vai fazer tanta diferença, mas vai, porque depois, futuramente, vão ter contas mais complicadas, e a criança que não aprender a se organizar, ela vai se atrapalhar toda. Ao mesmo tempo, você também está trabalhando o capricho, né, da criança. Por quê? Porque isso ela vai levar para a vida dela. Uma criança organizada, caprichosa, as coisas dela vão estar mais organizadas, os trabalhos. E lá, futuramente? Vai trabalhar com alguma coisa, vai ser um profissional, não é? Quem é que gosta de profissional que faz serviço mal feito? Alguém aí gosta? Ou prefere um serviço bem feito?
quem faz serviço bem feito é mais valorizado. Talvez receba mais, tenha um emprego melhor, vai ter mais clientes, depende com o que você vai trabalhar. Você aumenta a tua chance de sucesso. É simples assim. Entendeu? É como se diz o ditado, né? É de pequeno que se torce o pepino, não é? Então, gente, não espera para aprender a fazer o certo quando vocês já estiverem com idade mais avançada. Isso você vai aprendendo aos poucos. Organização, disciplina, fazer uma atividade que vai ficar bonita, visualmente bonito, tá? Então eu organizei aqui, ó, coloquei com cor, para ficar mais fácil de entender. Se eu coloquei com cor, se você puder, coloque com cor. Então da Natália, 12 figurinhas, põe uma cor para 12 e põe outra cor para prima, para enxergar, para a criança começar a entender, enxergar que juntou uma coisa com a outra, tá? E depois coloque a resposta. Qual que era a pergunta? Quantas figurinhas ela tem agora? Ela tem agora tantas figurinhas. Natália tem agora tantas figurinhas. Tá? Bruno tinha 14 figurinhas. Deu 5 para seu irmão. Com quantas figurinhas ele ficou? Ele deu. Então ele vai ficar com menos figurinhas ou ele vai ficar com mais? Vai ficar com menos, porque vai diminuir a quantidade de figurinha, não é? Então você vai fazer uma conta de menos, não é isso? E agora, no exemplo, eu fiz um exemplo de acrescentar. E não coloquei um exemplo de subtrair. E agora, professor? Olha, desenha 14 figurinhas. 14 bolinhas. Deu 5? Você vai arriscar quantas bolinhas? 5. Não é? E aí você conta as bolinhas que você não riscou. Pronto. Ó, que maravilha. Só alegria, fácil, hein? Muito bem. Helena tinha algumas figurinhas, ganhou 6. E ficou com 19. Oi. Ela tinha um tanto. Quantas figurinhas Helena tinha inicialmente? No final ela estava com mais. Mas no começo ela estava com menos. Então você vai ter que fazer de trás para frente, né? 19 e volta no tempo. Ela ganhou 6, ficou com 19. Se você volta no tempo, ela teria que, para voltar no começo, ela teria que devolver as figurinhas. Hã? Devolve quantas figurinhas? 6. Aí você vai ter o do começo. Deu para entender? Tem 19 no final, mas não quer saber o final. Quer saber o começo. E para voltar no começo, você tem que desfazer. Ganhou 6, então tem que tirar. Tira 6. Não é? 19 menos 6. Você pode desenhar 19 bolinhas e você vai cortar quantas bolinhas? 6. Fácil. Agora ficou fácil, né? Explicando assim, já falando, né? Agora para as próximas, se tiver alguma coisa que não seja novidade, eu não vou precisar ficar explicando, que aí você vai ter que pensar, tá? 2. Carlos colheu 67 jacas e 29 mamões para vender na feira. Quantas frutas ele levou para a feira? Levou as jacas e levou mamões. Então ele juntou jaca com mamão, não é? Então, se você juntou, você vai ficar com mais ou com menos? Com mais, né? Pode desenhar aí e contar. Fácil, simples assim. 3. João tem um álbum com 9 figurinhas na primeira página e 5 na segunda. Quantas figurinhas há no álbum do João? Uxa, fácil, hein? Na casa do Marcelo tem 10 laranjeiras, uma mangueira, 2 limoeiros,
12 macieiras e 2 bananeiras. Quantas árvores há na casa do Marcelo? Faz lá, laranjeira, mangueira, limoeiro, desenha. Faço. 5. Titia comprou 15 quilos de arroz e depois comprou mais 7 quilos. Então no final ela vai ficar com mais ou com menos? Aumentou a quantidade? Mais, não é? Quantos quilos de arroz? Arroz. E é uma pergunta, então precisa colocar ponto de interrogação. Ela comprou? Para cada quilo você pode fazer um pauzinho, uma bolinha. Acabou. Desenha aí. Fácil. Fácil. Pessoal, lembre de, quem for fazer no caderno, de preferência, copia a pergunta. Se for demais para a criança copiar a pergunta, algum adulto copia para ela. Porque isso ajuda a organizar demais o caderno, do que só ela colocar resposta direto, tá? Espero que tenham gostado da aula. Lembre de enviar sempre a atividade, uma mensagem com a data da aula, foto do cabeçalho e depois foto da atividade. Nos encontramos na próxima aula, então. Um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.